Santo. Indo ele de caminho, e entrou Jesus no povoado, e a certa mulher chamada Marta e hospedou na sua casa. E a Bíblia diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, e ouvindo o seu ensinamento, aleluia. E a Bíblia diz no capítulo de Lucas, capítulo 10, o verso 34, a Bíblia diz que Jesus, ele estava anunciando a palavra da salvação. Jesus estava pregando a palavra da vida eterna, e estava entrando em aldeia, e uma dessas aldeias, aleluia, morava duas mulheres, aleluia. Duas mulheres, aleluia, que tinha, aleluia, intimação com o próprio Senhor. Ela tinha uma intimidade com nosso Senhor. Ela tinha aproximação com nosso Senhor. Ela era amiga do nosso Senhor. Ela era discípula do nosso Senhor. Ela era serva do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o que é interessante, meus irmãos, que quando eu estava lendo esta mensagem, Jesus, quando ele entra nessa aldeia, e lá está, aleluia, essas duas mulheres. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, batendo em porta, chamando para o arrependimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Talvez Jesus estava pregando lá em Mateus capítulo 11, verso 28, chamando todo ao arrependimento, chamando todo para ter um encontro com Ele, e dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus estava chamando todas aquelas pessoas que estavam cansadas de viver no pecado, de viver, aleluia, na mesma vida que elas estavam levando, uma vida, aleluia, distante de Deus. E a Bíblia diz que aqui Jesus estava fazendo o convite, chamando: ei, vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus estava oferecendo para eles um fardo leve, porque o fardo que eles estavam carregando era um fardo pesado. E a Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus ele entra nessa aldeia, uma mulher por nome de Marta, ela manda Jesus entrar, entra Jesus. E a Bíblia diz que quando Marta abre a porta, a Bíblia diz que Marta vai fazer os seus deveres, vai fazer as suas obrigações dentro da casa. A Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus entra, Jesus entrou para dar vida. A Bíblia diz que quando Jesus entra, Jesus ele veio para dar salvação, e a salvação estava entrando dentro daquele lar. E a Bíblia diz que Marta tinha uma irmã por nome de Maria, mas Maria vai fazer diferente. Marta abre a porta e deixa Jesus lá, não vai continuar conversando, não vai continuar, aleluia,
perto do mestre, não. Ela vai fazer os seus deveres dentro da casa. Ela fadigada, ansiosa, talvez varrendo, lavando a louça. E quando a sua irmã avistou Jesus entrando, a Bíblia diz que ela corre e se prostra diante dele. Ela se prostra diante do Salvador. Ela se prostra diante do dono da vida, aleluia. Porque ela sabia, aleluia, que dali tinha a palavra da fonte. Ali tinha a palavra de vida. Ela sabia, aleluia, que o seu alimento espiritual estava ali. E ali ela começou a ouvir os seus ensinos. Ela conversando com Jesus. E ali a sua irmã, aleluia, vai querer repreender, dizendo: o Senhor não se importa que a minha irmã venha me ajudar, porque eu tenho muitos deveres na casa, preciso arrumar. Manda que ela venha me ajudar. Mas Jesus, ouvindo isto, vai dizer: Marta, Marta, por que é que tu anda tão ansiosa? Olha para a tua irmã. Quando eu tenho chegado aqui, tu tem abrido a porta, mas não tem, aleluia, dando crédito para os meus ensinamentos. E esta mulher, aleluia, quando eu entrei, ela se prostrou. Eu me compadeci dela, Marta, porque ela escolheu a melhor coisa. E a melhor coisa está nos pés de Deus. A melhor coisa está no caminho de Deus. As melhores coisas, aleluia, irmão, da nossa vida é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E esta mulher escolheu a melhor parte, foi ouvir a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra que muda, a palavra que liberta, aleluia. E Jesus ainda continua dizendo: isso não será tirado dela, porque ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte, aleluia, é ter parte com o Senhor no céu de glória. É por isso, meus irmãos, que já foi pregado aqui nesta noite. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, verso 19 e o verso 20: não acumulei tesouro na terra, porque o ladrão ele leva e o ferrugem traça. Aí o versículo 20 diz: mas ajuntei tesouro no céu, porque lá o ladrão não pode roubar, lá o ferrugem não pode traçar. O que Jesus está dizendo: ei, para de ficar preocupado com as coisas terrenas. Já foi pregado aqui, muitos tiram tempo para ir no banco, muitos tiram tempo para ir numa farmácia, muitos tiram tempo para ir no banho, muitos tiram tempo para ir para uma festa, mas não tem tempo de ir na casa de Deus, ouvir a palavra da salvação. Muitos, aleluia, não tiram tempo para o Salvador, aleluia. E quando aquela mulher entra dentro da casa, parece que ela não tinha mais tempo para Jesus.
Parece que ela não tinha mais tempo para o dono da palavra. Parece que ela não tinha mais tempo para nada. Ela estava preocupada com as coisas terrenas, irmão. Ela estava preocupada com as coisas dentro de casa. E quem estava lá era o dono da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O que tem de pessoas aí estão deixando a salvação de lado, estão deixando o Salvador de lado, estão deixando o dono da vida de lado, para continuar vivendo no pecado, dizendo: ah, missionário, aonde eu estou está tudo bem, aonde eu estou está bem demais, está bem do meu trabalho, está bem na minha casa, estarei comprando outra casa no outro final de semana, está tudo bem comigo, aleluia. E essas pessoas, aleluia, a cada vez mais se preocupando com as coisas aqui, e esquecendo da salvação, e esquecendo do seu nome no livro da vida. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você que está brincando com a sua salvação, dizendo que está tudo bem, dizendo que está tudo tranquilo. A Bíblia diz, aleluia, e ela nos alerta nesta noite, que no livro de Provérbios capítulo 14 e o verso 12, que há caminhos parece ser perfeito, mas este caminho é o caminho de morte, aleluia. Este caminho que você está andando é o caminho da perdição, é o caminho do salário da morte, porque todo aquele que vive no pecado, o salário é a morte. E talvez você está andando neste caminho, o caminho da perdição, mas eu venho te alertar hoje, nesta noite, pelo intermédio do Espírito Santo: saia deste caminho de morte e venha para os caminhos que é Jesus Cristo, porque Ele ainda está te esperando, Ele ainda está dando oportunidade para que você venha se arrepender. É tempo de se arrepender, irmã. É tempo de se arrepender, irmão. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, e o verso 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa te salvar nesta noite, e nem o seu ouvido está gravado, e nem tampado para que possa ouvir o teu grito de socorro. Aí o versículo 3 diz: mas há uma separação entre o homem e Deus, é os vossos pecados. Enquanto você continuar vivendo na prática do pecado, Deus distância de você, você fica mais distante dele, e ele vai se afastando de você por causa do teu pecado, por causa da tua iniquidade. Mas o Senhor está dizendo nesta noite:
Volta para os caminhos do Senhor. Confessa a Ele como seu único Salvador, e os teus pecados venham a ser cancelados. Como está escrito em 1 João capítulo 1 verso 9: se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está disposto nesta noite a perdoar os teus pecados. Ele está disposto nesta noite a mudar a tua história. Ele está disposto nesta noite a escrever o teu nome no livro da vida. Mas é necessário, irmã, você tomar uma posição. É necessário, irmã, você tomar uma atitude, como aquela mulher por nome de Maria. Quando Jesus entra na sua casa, a sua irmã chamada Marta não dá atenção para ele, não dá atenção para o dono da vida, não quer saber do seu ensinamento, não quer saber do seu mandamento. Mas aquela mulher, ao ver Jesus, ela se prostra diante dele e começa a ouvir a sua palavra. E Jesus vai dizer que aquela mulher escolheu a melhor parte, e a melhor parte está do lado do Senhor. A melhor parte está na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Buscais o Senhor enquanto você está tendo oportunidade. Buscais o Senhor enquanto Ele ainda está te chamando. Buscais o Senhor enquanto a porta está aberta. Buscais o Senhor enquanto Ele ainda está na terra, porque o Espírito Santo é Ele que convida a irmã, é Ele que convida, irmão, ao pecador, ao arrependimento. É Ele que chama, é o Espírito Santo que convida. E nesta noite Ele está dando oportunidade para você. Está na hora.